Colegas engenheiros, colegas engenheiras, vamos ao Faça Você Mesmo, lá da página 117 da seção 2.3. Direto ao ponto. O problema pede qual módulo de F3, aqui está F3, e o ângulo para o equilíbrio. Atenção, eu fiz essa alteração por ser mais apropriada para a solução do sistema. Ou seja, na página 117, aqui existe um ângulo fixo. Eu deixei um ângulo variável. Ele facilitará a definição dessa força F3, que deve equilibrar as forças F2 e a força F1, que foram dados do problema. Eu tenho F1, 200 newtons a 30 graus, com relação a x. F2 eu tenho como 300 newtons e 45 graus com relação a x. Como que eu consigo equilibrar esse sistema? Eu vou projetar esta força F1 em y, neste eixo. Eu vou projetar esta força F2 em y, neste eixo. Eu vou projetar F1 em x, neste eixo. Vou projetar F2 em x neste eixo, porque nós já vimos lá dos vetores que esta força resultante, na verdade, ela possui uma componente em x e uma componente em y. Mesma coisa, esta tem uma componente em x e tem uma componente em y. Vamos olhar aqui. Essa força F3 que eu desenhei dessa forma, não sei se ela estará assim no momento do equilíbrio, ela também tem uma componente em x e tem uma componente em y, onde a componente em y mais a componente em x resulta na F3. Mesma coisa, a componente em x mais a componente em y resulta na F1. A componente em y e a componente em x de F2 resulta na F2. Para equilíbrio em x, eu tenho uma componente de F1 aqui em x para este lado, uma componente de F2 de x para aquele lado, que é F2 aqui de x, e também tenho, devido a eu ter adotado desta forma, eu tenho uma componente F3 de x também para lá. Portanto, eu tenho F1 de x para cá, F2 mais F3 de x para lá. Então, F1 de x, para isso ficar em equilíbrio, ele precisa ser igual à soma de F2 de x mais F3 de x. Para ficar em equilíbrio, não posso nem vir para cá nem ir para lá. Então, F1 de x tem que ser F2 de x mais F3 de x. Eu vou isolar F3 de x. Fica F3 de x para este lado da igualdade. Para o outro lado da igualdade, eu mantenho F1 de x e passo F2 de x para lá. Então, fica sendo F3 de x igual a F1 de x menos F2 de x. A componente de F3 em x, que é o quê? F3 cosseno de alfa. F3 cosseno desse ângulo alfa que eu não conheço é F3 de x. Mas F1 de x eu tenho. Ó, F1 de x é F1, que é 200, vezes cosseno de 30. Portanto, fica sendo 200 vezes cosseno de 30, F1 de x. Mesma coisa, F2 de x, que é essa componente, seria F2, que é 300 newtons, vezes o cosseno de 45, essa componente em x. Então, voltando, F1 de x, que fica sendo 200 vezes cosseno de 30, menos F2 de x, por conta dessa igualdade, que fica sendo 300 vezes cosseno de 45. Portanto, resolvendo, fazendo essas contas, F3 cosseno alfa é igual a 173,2050508, que é F1, menos 212,132344, que é o F2. Opa! Portanto, F3 cosseno de alfa é igual a menos, resolvendo essa conta, menos 38,9, aproximadamente 39,
newtons, que eu vou chamar de 1. Mas o que eu quero chamar a atenção é que deu um resultado negativo. Se deu negativo, está contra esse sistema que eu tinha desenhado. Então, ela provavelmente não é neste sentido. Ela está para o lado de cá. Então, F3 é no sentido contrário ao dotado. Provavelmente, ela é aqui. Em qual ângulo? Não sei. Mas ela está no sentido inverso a esse que está desenhado. Logo de cara, eu tenho que o x é para o outro lado. Provavelmente neste quadrante. Ok? Chamamos de 1. No equilíbrio em y, nós vamos ter que, para essa partícula nem subir e nem descer, a soma de f2 de y com f1 de y tem que ser igual a f3 de y, porque ela está para baixo. A soma das duas que sobem tem que ser igual a que está indo para baixo. Desta forma, ficamos com f3 de y igual a f2 de y mais f1 de y. f3 igual a f2 mais f1. Fazendo então a substituição, f3 de y é igual a f3 seno de alfa. Alfa ainda não sei. Sendo igual a f2 vezes seno de 45, que é o f2 de y, f2 vezes seno de 45, mais f1 seno de 30, mais f1 seno de 30. Fazendo a substituição, f3 seno de alfa é igual a 300 vezes seno de 45, que é f2 vezes seno de 45, mais 200 seno de 30, mais 200 seno de 30. Vamos fazer as contas, substituindo seno de 45 e seno de 30. Vamos ter que f1, f3 seno alfa é igual a f1 de y, que fica 100, 200 vezes seno de 30, que é meio, mais 212,132344. Essa aqui é a conta de f2 de y, que é 300 vezes seno de 45. Desta forma, f3 seno de alfa é igual a mais 312,132344. Vamos chamar de 2. Olha aqui, é diferente deste. Este aqui deu sentido positivo, ou seja, está de acordo. O F3 realmente é para baixo. Aqui era o contrário, o F3 é para cá. Então, o desenho correto de F3 é neste sentido aqui. E neste quadrante. Vamos chamar de 2. Olha, atenção. Agora eu preciso achar quem é alfa. Para que tudo isso aqui chegue no final, tanto eu sabendo quanto é F3, quanto que é o alfa. Se eu notar aqui, se eu pegar o que eu tenho em 2 e dividir pelo que eu tenho em 1, eu vou ter uma tangente. Tangente de alfa. Por quê? Porque olha aqui, quando eu divido 2 por 1, eu vou ficar com f3 seno de alfa. Vamos olhar onde está o 2. f3 seno de alfa. Dividido por 1. f3 cosseno alfa. f3 cosseno alfa. Que é igual. Então, olha aí. Tira o f3, cancela f3 com f3, fico com seno alfa dividido por cosseno alfa. Tangente de alfa. Então, substituindo, eu vou ter que seno alfa sobre cosseno alfa vai ficar sendo 312,132344, isto aqui que é 2, dividido por 38,92695,356, que está aqui 1. Desta forma, seno alfa sobre cosseno alfa, que é igual a tangente alfa, fazendo essa conta, fica sendo 8,02 aproximadamente o valor da tangente. Fazendo o arco tangente com relação a este valor, a alfa fica sendo 82,9 graus aproximadamente. Assim, olha o sisteminha como fica na realidade. Eu tenho um F2 de 300 newtons a 45 graus, um F1 de 200 newtons a 30 graus, e como isso aqui mostrou que o desenho está do contrário, para cá eu teria
uma direção em sentido de um F3 equivalente a 315 newtons e 83 graus. De onde que veio esse 315? Fazendo a conta. Tanto em 1 quanto em 2, se eu substituir, então, alfa, seno alfa, por exemplo, em 2, seno alfa por 82,89, que foi o que nós achamos como sendo o alfa, eu teria que F3 ficará sendo 312,1320, 344, dividido por seno alfa, que é o seno de 82,89. Então, F3 igual a 314,55. Se eu fizer essa substituição desse ângulo que eu encontrei em 1, tem que dar a mesma coisa. Então, F3 é igual a 38,93, aproximadamente, dividido por cosseno de 82,89. Fazendo essa conta, também F3 vai ser 314, aproximadamente, 0,55, portanto, 315 newtons. Com isso, nós temos então que para essa partícula ficar em equilíbrio, ela tem que ficar com esse sistema aqui. Vamos ao próximo.